Olá, seja mais uma vez bem-vindo a este que é o seu canal Inove. Eu sou o Arthur Manuel e juntos vamos navegar numa experiência incrível, onde vamos descobrir hoje o porquê de 220 volts mais 220 volts não darem 440, mas sim 380. Fique comigo e vamos navegar. Em sistemas elétricos é comum nós fazermos a associação de fontes, onde temos um potencial elétrico, somarmos com outro potencial elétrico. Um exemplo simples é que nós geralmente pegamos pilhas e somamos essas pilhas, que geralmente são de 1,5 volts. Ao somarmos duas temos 3 volts, ao somarmos 4 temos 4,5, ao somarmos por aí em diante aumentamos o número ou a capacidade de voltagem deste grupo de fontes ou de baterias ou de pilhas. Para o começo de conversa nós temos que entender uma coisa. Na eletricidade nós temos dois tipos de tensão ou dois tipos de corrente. A primeira que se chama corrente alternada e a segunda que se chama corrente contínua. Ambas têm a capacidade de converter esses sinais elétricos em várias maravilhas que nós conhecemos hoje em dia. Movimento, luz, som, por aí em diante. Mas elas têm comportamentos diferentes. A corrente contínua é uma linha reta, enquanto a corrente alternada é uma linha pulsante, ou seja, ela tem semiciclos positivos e semiciclos negativos. A corrente contínua é muito usada em aparelhos eletrônicos e a corrente alternada é muito usada em linhas de transmissão de energia elétrica, por ser barata e ser fácil o seu manuseamento. Mas a questão que nos faz nós discutirmos aqui nesse vídeo é por que quando nós somamos duas fontes de corrente contínua temos um determinado valor, mas quando somamos a mesma fonte, já em corrente alternada, temos um outro valor diferente. A primeira coisa que nós precisamos entender é que quando se fala de física ou geometria, existem duas grandezas muito especiais que são fundamentais para nós conseguirmos entender esse aspecto, que são grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que seriam grandezas escalares? Grandezas escalares ou valores escalares são aqueles que nós conhecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 50, por aí em diante. Elas não têm direção e nem têm sentido. E o somatório de grandezas escalares é muito simples. É 1 mais 1 é igual a 2. É o somatório de uma grandeza escalar. Já uma grandeza vetorial é diferente. Uma grandeza vetorial tem, ou seja, possui uma direção e sentido. E o somatório de uma grandeza vetorial não é igual ao somatório de uma grandeza escalar. Ela precisa de mais detalhes, porque ela contém mais componentes. Um exemplo simples. Temos aqui duas grandezas. Se fossem escalar, era só juntar. Temos duas canetas. Mas se for uma grandeza vetorial é diferente, porque uma terá uma direção e um sentido e outra terá outra direção e outro sentido. Então nós temos que entender esses dois aspectos, que existe uma grandeza escalar e grandeza vetorial. Agora, voltando para aquilo que é a nossa eletricidade, a corrente contínua ela comporta-se como uma grandeza escalar. Ela não tem problema no somatório. O somatório é simples. Mas a corrente alternada ela comporta como uma grandeza vetorial, porque ela tem sentido e direção. Quando se trata de corrente alternada, nós temos sentido e direção. Ela tem semiciclos positivos e semiciclos negativos. É por isso que o somatório não é simples como na corrente contínua. Agora, já que a corrente alternada é uma grandeza vetorial e o seu somatório não é igual ao somatório da corrente contínua, como é que se soma uma grandeza vetorial? Para estes casos específicos vamos aprender. Olha, nós temos que perceber que a corrente alternada é uma grandeza vetorial, não foi isso que nós vimos? Muito bem. Então, o que significa que ela tem ângulo, ou seja, tem sentido e tem direção. Em outras palavras, quando se trata de corrente alternada, principalmente em sistemas trifásicos, nós temos três fases e essas três fases têm uma defasagem. Defasagens serão ângulo de inclinação que distam as duas fases. Ou seja, essa é a fase A e esta é a fase B. Elas têm um ângulo de inclinação ou de distância, de defasagem. Esse ângulo é de 120 graus. Então, esse ângulo de 120 graus é o nosso elemento especial que vai nos ajudar a chegarmos naquele ponto de 380 e não 440 volts. Agora, qual seria a fórmula para nós calcularmos ou para nós somarmos duas fases? Para nós somarmos duas fases, vamos primeiro somar dois potenciais elétricos positivos de corrente contínua. Nós temos aqui 12 volts de uma bateria, mais 12 volts de uma outra bateria. Somamos, nesses dois terminais teremos 24 volts, porque é uma grandeza escalar e o seu somatório é simples, é um somatório escalar. Agora, na corrente alternada é diferente. Quando se trata de corrente alternada, vamos somar a tensão
de uma fase e a tensão do outro. Temos 220. Vamos somar as duas tensões, teremos 440. Mas não termina por aí. Temos que multiplicar pelo seno do ângulo que é feito ou seja, do ângulo que há entre as duas fases. Então, para nós determinarmos a tensão entre duas fases, vamos fazer fase 1 mais fase 2, será 220 mais 220, vai dar 440. Vezes o seno do ângulo que é formado. E qual é o ângulo que é formado? O ângulo que é formado é de 120 graus. Por quê? Porque as fases elas têm uma defasagem de 120 graus. Então, entre as duas fases, ou seja, entre essas duas fases, fase 1 e fase 2, nós temos um ângulo de 120 graus. Então, vamos fazer fase 1, 220, mais fase 2, vai dar 440, multiplicado pelo valor do seno de 120 graus. É o mesmo que nós vamos fazer em outros sistemas, como por exemplo o sistema de Brasil, onde os sistemas trifásicos temos de 220 volts a 380. Para sistemas de 220 volts, aqui a rede monofásica tem 127 volts de tensão monofásica entre fase e neutro. Então, se nós temos uma tensão de fase neutro de 127 volts, queremos saber quanto é a tensão trifásica. Vamos fazer o quê? Vamos dizer 127 mais 127, ou 127 vezes 2 vezes o seno do ângulo que é formado entre essas duas fases. Então teremos mais ou menos 254 multiplicado pelo seno de 120 graus, isso vai nos dar aproximadamente 219 a 220 volts. Então, esta era a nossa aula de hoje, onde queríamos trazer a história por detrás dessa história de somatório de fases. Hoje nós entendemos porque que quando se trata de corrente contínua o somatório é simples e porque que quando se trata de corrente alternada o somatório é um pouquinho mais complexo. Apesar de que eu não trouxe a questão de raiz de 3. Talvez das próximas vezes vamos discutir de onde é que vem a raiz de 3. Mas através da explicação de hoje já dá para termos uma noção básica de como é que aparece essa raiz de 3. Muito obrigado, espero por ti na próxima aula. Não te esqueça, subscreve aqui neste canal, compartilha, coloque o seu like, comenta, espero por ti na próxima aula. Bye bye, love you too much.